Olá pessoal, de volta então na nossa mesa redonda e hoje que nós temos a participação do Paulo Portinari, Miguel Paulucci, Taniguchi e o Dr. Júnior. O nome do Júnior é muito comprido, então falo Dr. Júnior. Nós estávamos falando no último bloco a respeito da Lava Jato. E o Paulo, como professor de História, levantou uma questão muito interessante. E a pergunta é a seguinte: a história se repete, Paulo? Eu acho que em outros contextos, mas acho que sim. E comparávamos, né, na nossa discussão, fizemos um paralelo entre o que vem acontecendo no radicalismo das prisões, das delações premiadas, com uma das fases, um período da Revolução Francesa, que foi o momento em que a Revolução teve o comando dos jacobinos, que era uma força mais popular ali, mais ligada, né, aos populares, e onde o radicalismo acabou matando primeiro grande parte da aristocracia e acabou consumindo os próprios idealizadores daquele regime. Então, como o Júnior colocou, muito bem colocado aí na nossa discussão, né, essas delações podem enveredar para outros campos, né, assumir um radicalismo maior. Esse é o grande problema, né? E que pode comprometer daí o Estado de Direito, as regras, né, que regem nossa sociedade. E também eu acho que tem uma outra coisa muito interessante, nós estamos falando dessas regras de direito que o Júnior estava dizendo que elas estão sendo desrespeitadas, que também é o meu posicionamento. Enquanto está acontecendo na casa do vizinho, tudo bem, né? O problema é a hora que bater na porta do pai, da mãe, da tia, da avó ou na sua porta. É o radicalismo que eu coloquei, que pode consumir até mesmo aqueles que o defenderam. Exatamente. Né? Então há um paralelo aí entre o Moro e o Robespierre, que foi o condutor, né, dessa fase da Revolução. E que no final, né, desse período acabamos vendo o retorno daqueles que estavam no poder. Né? Então, no caso da Revolução, Napoleão veio posteriormente, né? Ao sim, fim de com todo apoio, aquele ciclo, né? Com o apoio desse grupo. E um apoio popular também, né? Sim, sim. Então é quase um antagonismo, né? E o brasileiro sempre, acho que tem a expectativa, né, de um salvador da pátria. Sempre. Né? Veja Collor, né? Então ele sempre, acho que acaba se frustrando a cada eleição, né? Que ele vai ali, né, vislumbrar que aquele horizonte que ele tanto esperava está difícil de ser, cada vez mais difícil de ser alcançado. Então é preciso que a sociedade hoje ela, né, faça cada um ali a sua parte, bem feita, né, que acho que é assim que a gente vai construir um país, né, não criando expectativas em relação à nossa direção política, porque as crises, elas sempre vão aparecer, né? Aqueles que vão alcançar vitórias, logo depois vão ser derrotados, e a vida tem que fluir. E tem que continuar. Bom, só não tem crise para a imprensa, né? Porque tudo isso que está acontecendo para a imprensa é uma maravilha. Quanto mais crise, melhor. Né? Por um aspecto é interessante porque eu lá no jornal ocupo a função de editor. Então, você no meio de tanta informação, você separar aquilo que realmente é importante ser levado para a sociedade, aquilo que de repente não é tão importante, eu acredito que para os grandes jornais deve ser uma tarefa cada vez mais difícil. E aquilo que vocês estão colocando é muito correto, porque existe uma sede por parte da sociedade por más notícias. Essa é uma grande questão. Quem é o próximo que vai ser preso? Quem é o próximo que vai ser levado coercitivamente? Recentemente aqui em Avaré vivemos aí uma situação em que dois irmãos médicos, né, um deles foi localizado pela Polícia Federal em Arandu, conduzido coercitivamente para Bauru para dar declarações a respeito do diploma supostamente falso, né? Mas muita gente falou que eles tinham sido presos, então saíram muitas notícias equivocadas e a princípio a gente falou, pera um pouquinho, vamos analisar isso daí. E uma coisa que me assustou muito em relação a todo esse processo, falando desse caso local, né, desses dois médicos aí, é que tudo aquilo que era publicado, tanto na rede social quanto pela imprensa, os comentários das pessoas eram o seguinte: por que não estão colocando o nome deles?
precisa colocar o nome sim, deles. Sim, é verdade. Né? Aí eu fiz uma reunião com a equipe do jornal e falei, gente, vocês acham que tem que colocar o nome ou não tem que colocar o nome? Foi consenso nosso lá dentro, e nesse aspecto eu tenho que me orgulhar muito da equipe que trabalha comigo. São pessoas públicas? É um vereador? É um prefeito? Entendi. Entendeu? Então, quem tem uma vida pública, obviamente ele tem que prestar contas daquilo que ele faz publicamente. Haja visto, né, doutor Miguel? Né? O senhor foi prefeito, o senhor sabe como é que isso funciona. Mas são dois meros, entre aspas, médicos que supostamente eles tiveram lá um problema com a questão do diploma deles. Então, eles, na minha visão, como profissional de imprensa, eles têm que ter a imagem protegida. Agora, se a gente fizesse aquilo que a sociedade quer, aí você teria o nome de duas pessoas expostas de maneira desnecessária. Veja o caso da escola base. Exatamente. A escola base, eles destruíram a vida daquelas pessoas e depois foram todos absolvidos. Né? E é caso de discussão no curso de jornalismo Perfeitamente. Escola Base, que é o exemplo do que a polícia e a imprensa não devem fazer. Perfeitamente. Então, só para concluir meu raciocínio, então, existe um clamor público, existe uma expectativa da sociedade muito grande em relação a tudo aquilo que a gente está falando, que se chama de justiçamento. E a imprensa não deve se contaminar por isso. É a válvula de escape. Exatamente. Né? Então, quando fala, está acontecendo uma série de situações e tal, a primeira vontade é dar vazão àquela vontade das pessoas, aquilo que elas estão esperando ler no jornal. Mas, acima de tudo, tem que ter responsabilidade. São vidas de pessoas, são reputações, são histórias que estão sendo escritas ali. Então, quando o senhor fala, né, que com tantas más notícias, como é que fica a imprensa perante isso? A imprensa, ela fica com uma sensação de responsabilidade, pelo menos a séria, né? Sim. Muito mais, né? Ele tem que se aferrar muito mais em relação às suas próprias convicções. Isso que você estava dizendo, logo que o Papa Bento XVI assumiu, ele pediu que a imprensa desse maior publicidade nas coisas boas. Mas se você for dar notícias boas só, é o que você disse, as pessoas não querem isso daí, né? Eu vi uma entrevista uma vez E não vende, né? com a diretora daquele jornal Notícias Populares. Nossa. Que era um jornal que só trazia... Faz tempo, hein, doutor? Faz tempo. Nossa, isso eu faz lembro tempo, vagamente. E eu vi uma entrevista com a diretora do jornal. Por que vendia tanto o jornal? Né? Por causa de desgraça. E aí ela justificou o seguinte, que todos têm um desejo mórbido de ver que tem uma pessoa em situação pior que a nossa. Sim. E ainda mais, isso se potencializa se essa pessoa ela é de um nível social superior ao seu. É o que nós estamos vendo. É uma É o catástrofe. justiçamento que está sendo É uma falado. catástrofe. Só para completar, com relação a o que vende, notícia boa ou notícia ruim. Eu acho que a boa notícia é a que vende, independentemente dela ser uma notícia boa ou ela ser uma notícia ruim. Tanto é que, falo pela comarca, mas eu vejo isso também em outros órgãos de imprensa, existe espaço para falar, de repente, de ações culturais, de eventos culturais, do pouquinho de turismo que a Avaré às vezes tem. Vai ter agora, a Avaré está recebendo a BQM, está recebendo uma feira de food truck, está recebendo jogos regionais, isso tem espaço na imprensa. Mas o que as pessoas mais comentam, obviamente, lógico. Nessa semana, com certeza, né, vai ser a situação daqueles dois médicos que foram flagrados com seus diplomas irregulares. Doutor Miguel, eu ouvi uma fala aí, que é atribuída ao Ulisses Guimarães, que perguntaram para ele como ia a Câmara dos Deputados, não é? Ele falou assim, a cada legislatura tem piorado, não é? E essa mesma pergunta foi feita para o atual presidente da Câmara, tratando desse assunto. Pelo tempo que você milita aí na política, foi prefeito, tal, como que você tem visto a política? Tem piorado? Eu acho que sim. E aí há um paralelo entre os políticos que comandavam a Câmara no impeachment do Collor com os políticos que comandam a Câmara no impeachment da Dilma. Não é? E aí já dá para traçar um paralelo. A votação da Câmara foi uma piada, né? Pois é, não é? E se você vê como se comportaram, as pessoas, pouquíssimos falaram sobre o processo do impeachment. E muitos falaram da mulher, pediram para os filhos voltarem.
Do marido, depois foi preso. Enfim, quer dizer, por Deus, pelo Flamengo, Pelo então, general brilhante Ustra. Então, cada um pegou os seus 15 segundos de fama para dizer o que eles queriam mesmo se projetar. E não se preocuparam, na verdade, com o processo. Então, eu acho que a minha mãe foi vereadora, o meu pai foi vereador. E vice-prefeito. Eles eram vereadores sem remuneração. Pegue uma Câmara que existia anteriormente e viam as pessoas que compunham e analisem as câmaras que existem. Não é só em Avaré, de uma maneira geral. Então, eu acho que piorou muito, muito, muito a condição do político. Já essa denominação de baixo clero me incomoda. O baixo clero forma aceitam, o centrão. Né? Eles falam, né? Não é? Porque o baixo clero eram os que ficavam lá escondidos na sombra da Câmara, não é? Então, as lideranças que se projetam. Eu acho que deveria haver realmente uma reforma política. É fundamental para o nosso futuro. E o financiamento de campanha, o que você pensa? Olha, o financiamento de campanha é uma coisa bastante difícil de você fazer uma análise. Por quê? Porque hoje está proibido o financiamento empresarial. Você pode o financiamento por pessoas. CPF. Não é? Você tem lá um limite de acordo. E hoje saiu já uma nova legislação eleitoral em que existe um teto fixo para você até 10 mil. Até 10 mil habitantes, Isso. tal. Acima de 10 mil tem que gastar 70% do que o prefeito gastou na eleição de 2012. O maior gasto. Parece que a Avaré dá em torno de 140 mil. Só há um disparate de um vereador do Amazonas que ele fez um erro numa comunicação e lá o vereador pode gastar 26 milhões. Mas é um erro que ele fez numa digitação. E a Avaré parece que 39 mil. Então, eu acho difícil, não é? Que nós, acredito que no próximo bloco poderemos falar política local. Da política local, mas de uma maneira assim, nós temos um pleito na frente extremamente difícil, curto, 45 dias, com difícil financiamento, não é? E que da onde as pessoas vão tirar dinheiro? Você não acha que isso traz uma paridade de armas? Com certeza. Porém, enquanto o Caixa 2 não for colocado como um crime, nós precisamos acertar isso. E como acertar com essa Câmara que aí está, com esse Senado? Então, como fazer uma reforma política, né, com esses integrantes? Como fazer a reforma com esse povo há que tá aí? espírito intracorporis. Ninguém vai cortar da carne. Que, não é? E tanto que o Renan está encaminhando um projeto para modificar a delação premiada e a prisão de pessoas, não é? Para beneficiá-lo? Isso. Não é? Porque ele tem algum... Ele está lá, e o Gilmar Mendes é a favor. E essa movimentação acontece na Câmara Federal também. Tem um deputado do PT, o Vadir Damus. Isso. Ele tem um projeto também nesse sentido, para restringir do PT a questão... do Rio de Janeiro. Exatamente, para restringir a questão da delação premiada. Então, são forças que estão se juntando para questionar esse instrumento que, no momento, é legal e legítimo. Mas, né? Alexandre, a reforma política, ela tinha que ser feita para diminuir primeiro o número de partidos. Sim. E o número também de deputados, né? Então, nós temos 513. Direita, centro. 536. Direita, centro, esquerda. Não dá. 81 senadores, porque 3 por estado. Ou colocar deixar de ser bicameral também. Mas né? isso não vai mudar. Não vai. Não, isso não vai. Diminuir não vai. O sistema bicameral nós herdamos dos Estados Unidos, não é? Sim. E nós vamos continuar com ele e ele não vai mudar.
E a democracia brasileira vem amadurecendo com Vem mais amadurecendo, crises, né? vem amadurecendo. É que o tempo é diferente, né? Sim, O tempo da história é diferente, não é? Viver a crise é que é difícil, Exato. né? Mas com certeza acho que isso vai passar. Muito bem, pessoal. O próximo bloco, nós iremos tratar do quê? Do que você está querendo saber. Exatamente. Política local. O Poio não vai ser mais candidato? Todas as informações o Alexandre Taniguchi vai trazer aqui para nós. Quem está coligando com quem vai ser eleito. Brincadeira, isso não pode ser tratado. Ok? Voltaremos já.